Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos retornando, novamente as postagens de vídeo e a gente está hoje com a aula de orações subordinadas substantivas, beleza? Uma aula bem interessante e vale a pena você ficar até o final. E olha só, no final nós temos questões para praticar todo o conteúdo teórico, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá. Olha só, pessoal. A oração subordinada substantiva, também carinhosamente chamada de oração substantiva, ela se divide em seis digamos, subdivisões, beleza? Olha só. Ela pode ser oração subordinada substantiva subjetiva, pode ser oração subordinada substantiva predicativa, oração subordinada substantiva completiva nominal, oração subordinada substantiva objetiva direta, oração subordinada substantiva objetiva indireta e oração subordinada substantiva apositiva. Galera, você que já estuda língua portuguesa, você com certeza está vendo a semelhança com outro assunto bem interessante, que é o estudo do sujeito, certo? Olha só, as orações subordinadas substantiva, elas estão ligadas às funções sintáticas do sujeito, beleza? Então, você que já estuda língua portuguesa, já teve algum contato com a sintaxe, você entende e você deve lembrar que o sujeito, né, ele desempenha ali a função de aposto, de objeto direto, objeto indireto, né, complemento nominal, predicativo, enfim, são as mesmas funções que a oração subordinada irá desempenhar, tranquilo? Então vamos lá. Primeira oração subordinada, a oração substantiva subjetiva. Qual é o conceito dela? O conceito dela é esse, ó. Exercem o valor de sujeito da oração principal. E aqui é importante, galera, ó. Sujeito. Então você vai perceber que existe uma estrutura X. Essa estrutura é composta por oração principal e oração substantiva. A oração principal, ela vai ficar aqui antes da palavra que, tranquilo? Logo, é interessante a gente relembrar que uma oração subordinada substantiva, ela é inserida, ela se inicia com a palavra que, tranquilo? No caso aqui com a preposição que. Perdão, preposição não, conjunção que é uma conjunção integrante, tranquilo? Então, beleza. A estrutura é essa. Uma oração principal, a palavra que, a conjunção integrante que, e a próxima aqui, ó, essa próxima após o que, ela será a oração subordinada substantiva, tranquilo? Agora, ela será substantiva subjetiva quando essa estrutura, ela exerceu o valor de sujeito, tranquilo? Então, assim, vamos mudar a cor aqui. Se essa estrutura aqui após o que tiver a função de sujeito, então ela vai ser subjetiva, tranquilo? Olha esses dois exemplos aqui. Deixa eu limpar aqui. Deixa eu limpar para ficar melhor para você entender. É fundamental. Essa aqui é a oração principal. Beleza. Que você chegue antes da reunião. Você aqui, ó, é um pronome pessoal. Pronome pessoal, você lembra que ele substitui o substantivo, né? No caso aqui, ele desempenha a ação de sujeito. Enfim, para não me alongar aqui, essa segunda estrutura desempenha o papel de sujeito, tranquilo? Por isso ela é subjetiva. Essa oração principal, ela não desempenha o papel de sujeito. Segundo exemplo aqui, nota-se, mesma estrutura. Tem o que, conjunção integrante, é inteligente. Aqui você pode falar assim, mas cadê, por exemplo, o substantivo para caracterizar o sujeito? Mas aqui, galera, é interessante notar que é inteligente é o sujeito, né? Por quê? Porque é inteligente aqui está subentendido ele. Tranquilo? Então é como se eu dissesse, nota-se que ele é inteligente. Logo, essa segunda parte aqui desempenha o papel de sujeito. A oração inteira desempenha o papel de sujeito. Portanto, é uma oração substantiva subjetiva. Tranquilo? Próxima parada. Oração subordinada substantiva predicativa. Galera, quando será predicativa? Quando ela estiver aqui, ó,
Quando a oração após a conjunção integrante, ela revela algo sobre o sujeito. Então aqui, essa segunda oração já não será mais o sujeito. Ela estará caracterizando de alguma forma o sujeito, que estará nesta oração. Deixa eu voltar aqui. Estará nesta oração. Então, nosso desejo é que ela vença o campeonato. Então aqui, que ela vença o campeonato é uma informação que está sendo dada sobre o sujeito. Por isso, predicativa do sujeito. Tranquilo? Agora, um detalhe importante. Vamos para outro exemplo aqui, que eu vou lhe falar um detalhe importante da oração subordinada substantiva predicativa. Segundo exemplo aqui, o grande objetivo é... Aí aqui é a conjunção integrante. Que você seja aprovada. Que você seja aprovada é uma informação que está sendo dada sobre o sujeito. Logo, ela é predicativa. Galera, agora um detalhe bem importante para você memorizar. Você vai lembrar, sempre que você vê uma oração substantiva predicativa, ela terá esse termo aqui, ó, um verbo de ligação. Beleza? Olha só, o verbo de ligação. Quando você vê um que, né, que é uma conjunção integrante. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Quando é que eu sei que esse que é uma conjunção integrante, caso você não esteja se lembrando? Olha só, o que é uma conjunção integrante? Quando você pegar toda essa estrutura após o que e substituir por isso. Ou disso. Beleza? Então, nosso desejo é isso. O grande objetivo é isso. Tranquilo? Quando couber essa substituição, então essa estrutura aqui será uma oração subordinada substantiva. Tranquilo? Agora, olha só. O detalhe do verbo de ligação. Sempre que houver, que você já identificou que aqui é uma oração subordinada substantiva, e antes dela vier o verbo de ligação, geralmente será o é ou o está, beleza? Quando você identificar esse verbo de ligação, a chance é quase 100% de ser predicativa do sujeito. No caso, substantiva predicativa, beleza? Próxima. Oração subordinada substantiva completiva nominal. Quando será uma completiva nominal? Sempre, olha só, quando ela possui o valor de complemento nominal, ou seja, ela vai completar o sentido de um nome da oração. Galera, e nome pode ser tanto substantivo, quanto adjetivo, quanto pronome, quanto numeral, ou artigo, tranquilo? Então, vamos identificar aqui, vamos ver o quanto vocês estão afiados. Identifiquei a conjunção integrante, beleza? Será que eu posso aqui substituir tudo isso por isso? Vamos ver. Temos fé de que... Eu posso substituir isso de que aqui, ó? Nisso. Nisso é igual a em... Não ficou muito legal aqui, mas isso. Deu para entender aí, né, galera? Nisso é igual a em mais isso. Tranquilo? Então aqui eu posso sim fazer essa substituição por toda essa estrutura, por nisso. Temos fé nisso. Logo aqui eu posso ter certeza que é uma oração substantiva. Tranquilo. E aqui também eu já identifico a conjunção integrante. Então eu tenho certeza que é uma oração substantiva. Agora, completiva nominal. Essa oração inteira aqui, ela está completando o sentido de um nome? Vamos ver. Qual é o nome que está antes da estrutura aqui, ó? Fé. Beleza? Fé é o quê? Um substantivo feminino. Fé. Tranquilo? Toda essa estrutura aqui está completando o nome fé. Eu tenho fé de que. Beleza? De que a humanidade pare de destruir o planeta. Logo, ela é completiva nominal, justamente porque está completando o sentido de um nome. O outro exemplo aqui, ó. Eu tenho necessidade. Até aqui é a oração principal. Aqui é a oração substantiva. Necessidade é o quê? Necessidade é um substantivo feminino também. Então aqui, ó, está completando, de que me ajude, está completando o sentido desse substantivo, que é o nome. Tranquilo? Bem moleza, bem fácil de entender. Próxima, oração subordinada substantiva objetiva direta. Galera, objetiva direta
diz respeito ao objeto direto, né? Bem óbvio, bem intuitivo, né? Olha só, quando que será uma oração substantiva objetiva direta? Quando o valor do objeto, quando possuir o valor de objeto direto do verbo da oração principal. Tranquilo? Recapitulando aqui, qual é a oração principal? Aqui vem antes do quê? Da conjunção integrante. Tranquilo? Conjunção integrante aqui. E a oração substantiva. Então, olha só. Desejo. Para identificar a oração objetiva direta, você tem que entender primeiro que aqui tem que ter um verbo transitivo direto. Beleza? Um verbo transitivo direto. Para o verbo transitivo direto, qual é a pergunta que eu faço para ele? O que ou quem, beleza? E aqui, ó, desejo. Desejo o quê? Se couber a resposta, então ele é... Isso daqui se trata de um objeto direto. Tranquilo? Desejo o quê? Um objeto direto. Que vocês sejam felizes. Olha que interessante. Então, se essa estrutura toda aqui corresponde a um objeto direto, logo, essa oração aqui será o quê? Objetiva direta. Tranquilo? Próximo exemplo aqui. Quero. Quero aqui é a oração principal. Conjunção integrante que ela seja aprovada. O quero aqui é o verbo transitivo direto. É um VTD. Assim como o desejo. Beleza? Então eu quero o quê? Que ela seja aprovada. Esse que ela seja aprovada é um objeto direto. Logo, essa estrutura inteira aqui, ela é objetiva direta. Tranquilo? Próxima. Oração subordinada substantiva objetiva indireta. Quando que ela é indireta, galera? Quando ela tiver um verbo transitivo indireto ou um verbo intransitivo. Tranquilo? Aqui, ó, o gerente precisa de alguma coisa. Tudo depende de alguma coisa. O verbo transitivo direto, indireto e o verbo... Vamos focar no verbo transitivo indireto, beleza? O verbo transitivo indireto, para você identificar ele, verbo transitivo indireto, para você identificar ele, você tem que fazer algumas perguntas. E tem um mnemônico muito interessante que a gente entende quais são essas perguntas. E aí você vai lembrar aqui, ó. Deca. Você vai perguntar para o verbo assim, ó. De que, em que, com que, aqui. Tranquilo? Isso serve para todo verbo transitivo indireto, galera. Por exemplo, aqui, ó. Precisa. Precisa de quê? Né? Aí pode ser precisa em que, com que, a que. Claro que alguns contextos não vão permitir todas as aplicações. Contudo, é interessante a gente entender que o verbo transitivo indireto ele vai responder a uma destas perguntas aqui, ó. De que, em que, com que e a que, ou a quem. Interessante? Galera, tem vídeo aqui no canal de transitividade verbal. Dá uma passadinha lá e se aprofunde mais nesse assunto tão interessante, beleza? Então, oração subordinada objetiva indireta é justamente isso. Quando uma oração, após a conjunção integrante, ela desenvolve o papel de objeto indireto. Precisa. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Quem depende, depende de alguma coisa. Se esforçar. Por exemplo, aqui, ó. Olha que exemplo legal. Tudo depende. Depende de quê? De você se esforçar, meu Kiades. Beleza? Próxima. Sexta, oração subordinada substantiva apositiva. Galera, a apositiva diz respeito à oração que desempenha o papel de aposto. Aposto. Uma explicação. Aposto é uma explicação. Tranquilo? Olha só os dois exemplos aqui. Todos pensam a mesma coisa. Aí, uma característica interessante do aposto é que vai ter esses dois pontos aqui, ó. Tá vendo? Esses dois pontos, ele simboliza que logo após ele vem uma explicação. Justamente porque o aposto é uma explicação. Tranquilo? Então, aqui após a explicação, tem a conjunção integrante
e a estrutura, que é a oração substantiva. Tranquilo? Então a oração substantiva aqui, ó, é essa daqui, ó. Que eu sou um vitorioso, que siga seu coração. E essa outra aqui é a oração principal. Peço-lhe uma coisa. Aqui todos pensam a mesma coisa, é a oração principal. Tranquilo? Olha só. Vamos voltar aqui. Todos pensam a mesma coisa. Aí eu explico. Pensa o quê? Que eu sou um vitorioso. Aqui, mesma forma. Peço-lhe uma coisa. Vai pedir o quê? A explicação. Que eu siga seu coração. Que siga seu coração. Tranquilo? Oração substantiva positiva é a oração que desempenha o papel de um aposto. E aposto é uma explicação da oração principal. Tranquilo? Galera, então chegou a hora da gente terminar essa videoaula, mas a gente não vai terminar somente com conceito teórico. A gente vai agora explorar algumas questões para fixar mais o conteúdo. Galera, primeira questãozinha aqui para a gente fixar o nosso conteúdo. No trecho, eu, o homem, né, aqui ó, no trecho, eu, o homem, responde. E aqui está a nossa oração. Que ainda faltava muito. E o homem responde, a oração na verdade é toda essa daqui, né? E o homem responde que ainda faltava muito. E aí a questão fala assim, a oração, só essa partezinha aqui, ó, que ainda faltava muito, é classificada como? Só essa parte aqui, ó, essa parte aqui, que ainda faltava muito, como ela é classificada? Então você já entende que ainda faltava muito é uma oração substantiva. Por quê? Você já identifica aqui uma conjunção integrante, correto? Então é sim uma oração substantiva. Agora, vamos ver qual das alternativas é a resposta correta. Letra A aqui, ó. A oração é uma oração subordinada substantiva predicativa. Será que é, galera, uma oração subordinada predicativa? Você lembra como é a oração subordinada substantiva predicativa? Então não pode ser ela, né? Porque, como você lembra, a oração subordinada substantiva predicativa, ela é uma oração em que uma informação é dada a respeito do sujeito, que é a oração principal. Agora eu pergunto, a oração principal é essa daqui, ó. O homem e o homem responde. Será que ainda faltava muito? É uma informação sobre o homem? Sobre o homem? Não, não é, né, galera? Não é uma informação sobre o homem. Ele está falando algo, mas não está falando de si mesmo. Então não pode ser a letra A. Letra B. A oração subordinada substantiva completiva nominal. Completiva nominal, galera, você lembra qual é a completiva nominal? É quando a oração substantiva ela completa o sentido de um nome que está na oração principal. Seja um substantivo, seja um adjetivo, seja um pronome, seja um artigo, seja um numeral, tranquilo? E você vê esse complemento, o homem responde que ainda falta muito. Não, você não vê o nome, não é correto? Concorda comigo que está completando aqui o sentido de responde? E responde não é o nome em si, responde é um verbo. É isso mesmo, galera. Na língua portuguesa você vai ver uma diferenciação muito clara entre verbos e nomes. Nomes são as classes que eu acabei de citar para você. Substantivos, adjetivos, pronomes, artigos e numerais. Esses são os nomes classificados. Agora, existe a classe desses nomes e a classe de verbos, que são os verbos e alguns autores agregam ali o advérbio também, beleza? Mas enfim, não pode ser a letra B porque não está complementando o sentido de um nome. Então não pode ser ela. Letra C. A oração subordinada substantiva subjetiva. Galera, a subjetiva é quando a oração substantiva ela desempenha um papel de quê? De sujeito. E não é o caso, né? A gente vê aqui que o sujeito ele está onde? Na primeira oração, na oração principal. Então não pode ser subjetiva, correto? Então aqui já risca a letra C também. E a letra D? Oração subordinada substantiva objetiva direta. Você lembra, galera, qual é a função da substantiva objetiva direta? É completar, né, complementar, quando a oração substantiva tem a função de um objeto direto, que é complementar um verbo transitivo direto, beleza? E agora aqui a nossa análise, olha só. Esse verbo aqui, ó, responde. Quem responde, responde alguma coisa, correto? Responde o quê? Quando eu pergunto para o verbo o quê ou quem, esse verbo é o quê? Verbo transitivo direto. Um verbo transitivo direto, ele pede o quê? Um objeto direto, que é o seu complemento. Beleza? E aqui, então, essa oração substantiva aqui, ó, ela está complementando o verbo responde. Logo, ela desempenha um papel de objetiva direta. Beleza? Então, essa é a nossa resposta certa, letra D. Por que não é a letra I? Oração subordinada substantiva objetiva indireta. Porque para ser indireta, o verbo responde, ele teria que ser um verbo transitivo indireto. O que ele não é, ele é um verbo transitivo direto. Tranquilo? Resposta certa, letra D. Próxima questão. Leia com atenção as afirmativas abaixo. Galera, nós temos aqui 5 alternativas e nós temos a pergunta, né? Em qual das afirmativas há a presença de uma oração subordinada predicativa? Beleza? A predicativa é a oração
em que é fornecida uma informação sobre a oração principal, que é um sujeito. Tranquilo? Então vamos lá. Alternativa 1, afirmativa 1, né? Que ele estude mais é importante para o seu sucesso acadêmico. Galera, aqui a gente vê um adjunto, né? Deslocado, né? Olha só. Perdão, a gente vê aqui um complemento, né, sendo deslocado. O ideal dessa frase seria assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui. É importante para o seu sucesso acadêmico que ele estude mais. Foi deslocado o complemento para o início da frase. O ideal seria, é importante para o seu sucesso acadêmico que ele estude mais. Que ele estude mais seria a oração substantiva subjetiva, porque desempenha a função de sujeito. Se ela é subjetiva, ela não é predicativa. Então, a gente já risca essa afirmativa 1, tranquilo? Porque ela é o quê? Substantiva, subjetiva. Desempenha o papel de sujeito, tranquilo? Sujeito da oração principal. Beleza? Afirmativa 2. O desejo dos pais deixa eu limpar aqui para ficar melhor para ti. O desejo dos pais já encontrou a conjunção integrante aqui? É que os filhos cresçam saudáveis e felizes. Galera, você está vendo aqui a presença de algo que eu já lhe expliquei anteriormente, correto? Qual é a presença? Verbo de ligação. Quando houver um verbo de ligação, a chance de ser uma oração substantiva predicativa é de 99%. E é o caso. Porque aqui, ó, essa oração substantiva está passando a informação sobre a oração principal. Qual é o desejo dos pais? Que os filhos cresçam saudáveis e felizes. Beleza? Então é a oração predicativa. A número 2 já é a afirmativa segunda afirmativa, perdão, já é uma afirmativa correta. Se ela é correta, a gente arrisca a B e riscamos a D. Tranquilo? Olha só. A terceira. É fundamental que todos participem ativamente da reunião. É fundamental. Então aqui você já vai identificar a conjunção integrante, oração principal. É fundamental, correto? Que todos participem ativamente da reunião. Esse todos aqui, ó, esse todos aqui, ele é um pronome indefinido, correto? Aqui ele está desempenhando um papel de aposto resumitivo. O que é um aposto resumitivo? Aposto resumitivo é quando eu falo assim, ó, eu, você, ele, todos nós. Esse todos aqui, ó, ele resumiu tudo que veio antes dele, correto? Então isso é um aposto resumitivo. E ele está resumindo o quê? Os sujeitos presentes na oração. Agora, o raciocínio. Se esta oração aqui, após a conjunção integrante, ela desempenha o papel de sujeito, ela é o quê? Subjetiva. Se ela é subjetiva, não pode, já tinha arriscado a B e a C, correto? E tinha arriscado a 2 é a correta. Já tinha arriscado a 3 aqui, ó. A 3 eu vou riscar agora, porque essa parte aqui, ela desempenha o papel de sujeito, ela é subjetiva. Se ela é subjetiva, não pode ser predicativa, então risca-se a terceira também. Se eu risco a terceira, eu risco a C. E sobrou qual? Letra A. Então estão corretas a primeira afirmativa, a quarta e a quinta, que são orações subordinadas substantiva predicativa, correto? Próxima questão e a última. O objetivo é que produtos e embalagens após consumo retornem para um novo ciclo de aproveitamento, seja por reuso ou reciclagem. A oração sublinhada, ficou até errado aqui, né? Sublinhada, né? Era para ser sublinhada, ficou sublinha. É classificada como oração subordinada. Ok, vamos lá. Adverbial causal, galera. Primeiro vamos identificar a estrutura aqui da oração, correto? Aqui é a conjunção integrante, para cá é a oração principal, todo esse restante aqui é a oração substantiva, correto? Agora, adverbial causal é uma oração que indica uma causa, e aqui você não está vendo uma causa. O objetivo é que produtos, né, e embalagens pós-consumo retornem para um novo ciclo de aproveitamento. Agora, você concorda comigo que após a estrutura aqui, ó, após o... Perdão. Deixa eu voltar aqui, perdão. Tranquilo. Olha só. Você concorda comigo que após a conjunção integrante, todo esse restante está passando uma informação sobre a oração principal? E tem a presença aqui de um verbo de ligação? Logo, sem dúvida, a gente já pode marcar, sem medo,
que é uma oração substantiva predicativa, porque ela está passando uma informação sobre a oração principal, que é o sujeito. Tranquilo? Galera, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, você vai estar ajudando muito, né? Eu produzi mais vídeos e muito em breve terão muitos outros vídeos, não somente sobre videoaulas de português e outras matérias também, sempre focado nos concursos administrativos e muito em breve terão também vídeo de dicas, macetes, experiências, tá beleza? Falou, abraço, fique com Deus, firme nos estudos e até mais.